nessa noite de 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 13. Então esse texto ele é um pouco extenso, então vamos acompanhar a leitura, amém? No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Assíria em Laquis: Eu errei, sai da minha terra, atenderei tudo quanto exigires. Então o rei da Assíria impôs 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro a Ezequias, rei de Judá. Assim Ezequias entregou toda a prata que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi nesse tempo que Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro das portas dos umbrais do templo do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e o entregou ao rei da Assíria. Porém, este enviou Tartã, Rabsaris e Rabsaque com um grande exército de Laquis ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles subiram a Jerusalém. Quando chegaram, pararam ao pé do aqueduto do açude superior que fica ao lado do caminho do campo do lavandeiro. Eles mandaram chamar o rei, e o mordomo Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna e o cronista Joá, filho de Asaf, vieram ao encontro deles. Então Rabsaque lhe disse: Dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é essa que tens? Tua estratégia e teu poder para a guerra são inúteis. Em quem tens confiado para te revoltares contra mim? Tu estás confiando nesse caniço quebrado que é o Egito, que atravessa e perfura a mão de quem se apoia nele? O faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que confiam nele. Porém, se me disserdes: Nós confiamos no Senhor nosso Deus, por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: Adorareis neste altar em Jerusalém? Agora, assume um compromisso com meu senhor, o rei da Assíria, e eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para eles. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando estás confiando no Egito para obteres carros e cavaleiros? Por acaso eu teria vindo atacar e destruir este lugar sem o Senhor? Foi o Senhor que me ordenou: ataca e destrói essa terra. Então Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá disseram a Rabsaque: Pedimos-te que fale aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos. Mas não fales na língua dos judeus, porque o povo está em cima do muro, está ouvindo. Porém Rabsaque lhes disse: Por acaso o meu senhor mandou dizer estas coisas a teu senhor e a ti, e não aos homens que estão assentados em cima do muro, que juntamente conosco comerão seu excremento e beberão sua urina? Então Rabsaque colocou-se de pé e clamou bem alto na língua dos judeus: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Nem deixeis que Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: Fazei paz comigo e vinde a mim. Assim cada um comerá da sua vide e da sua figueira, e beberá a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de azeite, de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, que vos engana, dizendo: O Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações puderam livrar a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade, os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Por acaso livraram Samaria da minha mão? Dentre todos os deuses das terras, quais são os que livraram a sua terra da minha mão? E o Senhor livrará Jerusalém da minha mão? Porém o povo ficou calado e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei havia ordenado: Não lhes respondais. Então o mordomo Eliaquim, filho de Ilquias, e o escrivão Sebna, e o cronista Joá, filho de Asaf, foram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe contaram o que Rabsaque tinha dito. 19. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco, e entrou no templo do Senhor. Então enviou o mordomo Eliaquim, o escrivão Sebna e os anciãos dos sacerdotes, vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, repreensão e vergonha,
porque filhos estão para nascer, mas não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o meu senhor, o rei da Assíria, enviou para afrontar o Deus vivo. Que o Senhor teu Deus o repreenda pelo que ouviu. Intercede pelos que ainda sobrevivem. Então os servos do rei Ezequias foram encontrar-se com Isaías. Isaías respondeu-lhes: dizei isso ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Eu colocarei neles um espírito, e ele ouvirá uma notícia que o fará voltar para a sua terra, e o matarei à espada na sua terra. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Libna, porque soubera que o rei havia saído de Laquis. O rei ouviu dizer que Tiraca, rei de Etiópia, viera guerrear com ele. Então mandou novamente dizer a Ezequias: direis a Ezequias, rei de Judá, que o teu Deus, em quem confias, não te engane, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Tu sabes como os reis da Assíria destruíram totalmente todas as nações, e pensas que serás poupado? Por acaso os deuses das nações, a quem meus ancestrais destruíram, foram capazes de livrá-las? A saber, Gozã, Arã, Azaf e os filhos de Éden, que estavam em Telazar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Safarvaim e Enaivá? Depois de Ezequias ter recebido e lido a carta trazida pelos mensageiros, subiu ao templo do Senhor e estendeu diante do Senhor. Então Ezequias orou ao Senhor: ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado acima dos querubins, tu mesmo só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Ó Senhor, inclina o ouvido e ouve. Ó Senhor, abre os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou o seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses, mas obras das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Senhor nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Versículo 35. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil no acampamento dos assírios. Quando os assírios se levantaram pela manhã, lá estavam todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu, voltou para Nínive, onde ficou. Quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adramaleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esaradom reinou em seu lugar. Amém. Jó, no texto de Jó 42, versículo 2, ele nos diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Jó, ele estava falando acerca da onipotência de Deus. E esse é um tema muito relevante para a nossa geração e para o nosso tempo. Porque duas correntes de pensamentos principais estão girando em torno da nossa sociedade hoje. A primeira delas é o ateísmo. E a segunda delas é o humanismo, um humanismo moderno, digamos assim. O ateísmo, de uma forma simples, significa não crer na existência de Deus. Ou seja, nega a existência de Deus, a metafísica. Ou seja, não existe Deus. A segunda, que é o humanismo moderno, ele diz: já que Deus não existe, então quem está na prioridade deste mundo? Então o homem tem a prioridade deste mundo. Então o homem está no centro de todas as coisas. Mas essa ideia, essa mudança de Deus como centro para o homem no centro, de Deus existente e todo-poderoso para Deus que não existe, não foi repentina. Foi uma mudança gradual. Um grande ponto de ruptura que nós observamos na história da humanidade foi justamente quando começaram a dizer que existe diferença entre a graça de Deus e a natureza humana. Esse conceito, ele vai contra o conceito bíblico, porque nós dizemos que, aliás, a palavra de Deus nos diz que nós somos seres criados por Deus, somos dependentes da sua graça, da sua misericórdia. Em Deus nós existimos, nós nos movemos, e aqueles que creem em Jesus Cristo, eles são feitos filhos adotivos do Senhor. Então existe um relacionamento íntimo, intrínseco, e não tem como separar o nosso relacionamento de Deus. Nós temos algo que nos une ao Senhor. Esse primeiro grande marco de ruptura
que dizendo que a natureza humana ela é separada da graça de Deus, ela foi gradualmente separando o homem da presença de Deus e até mesmo desse pensamento da existência de Deus. Gradualmente, Deus foi sendo substituído por alguns valores e algumas palavras, por exemplo, o eterno, a espiritualidade. Depois começaram a mudar, não é Deus, mas são valores, é a ética, é a moral, é o amor, é a moralidade, década de 60, é a liberdade, né? Começaram a substituir Deus por valores abstratos. E na verdade eles chegaram à conclusão que nada disso ia levar a lugar nenhum. E depois eles começaram a dizer, nada disso vale a pena, Deus realmente não existe, né? Hoje dizem que nós é que inventamos Deus, ou até mesmo as sociedades primitivas inventaram Deus para justificar aquilo que eles não conseguiam compreender. Ou seja, não compreende, então é Deus. Mas os países desenvolvidos cientificamente, tecnologicamente, o que eles falam? Não, nós conseguimos descobrir todas as coisas através da observação minuciosa, através do método científico. Então, através da ciência, nós conseguimos gradualmente obter respostas. Então, a ciência, ela responde, nós não precisamos mais de revelação divina. Isso é mito, isso não é realidade. Por isso que países como Japão, como Estados Unidos, são cheios de ateístas. Até mesmo países europeus, hoje é considerado a Europa, que foi berço do cristianismo ocidental que nós conhecemos, ela hoje é um continente pós-cristão, justamente pelo desenvolvimento científico, por essa mentalidade de que a religião, de que Deus é um mito, né? Então, nós observamos que isso afastou o homem de Deus. E muito embora, né, nós possamos ver que há prosperidade, que há desenvolvimento, multiplicação do conhecimento, tudo isso não trouxe mais felicidade ao homem. Muito pelo contrário, nações prósperas e ricas, nós observamos que existe a multiplicação de problemas emocionais, de doenças psicossomáticas e que cada vez mais as pessoas estão insatisfeitas e estão tristes. Possuem tudo, mas ao mesmo tempo não estão satisfeitas em seu coração e em sua existência, porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Deus é verdadeiro. Deus é real, nós precisamos de Deus, Deus é todo poderoso e nós existimos porque simplesmente Ele nos deu a vida, é simples assim. Se nós não seguimos por aquilo que Ele criou, da maneira como Ele nos ensinou e buscamos fazer um caminho próprio, através do tipo de conhecimento científico que existe no mundo, nós passamos a compreender que não existe razão de sobreviver. O número de suicídios tem aumentado. E as pessoas têm se desesperado, porque simplesmente dizem que Deus não existe. O texto ele nos fala acerca de dois reis com ideologias e princípios diametralmente opostos. De um lado, observamos o rei da Assíria, que como a grande maioria das pessoas investidas de autoridade e de poder nos nossos tempos, ele deixou-se embriagar pelo poder, né, ao ponto de subjugar com crueldade as nações que ele conquistava. Dizem que os assírios eles eram tão cruéis que eles matavam as pessoas e alguns deles levavam escravos, mas arrancavam-lhes parte da sua pele para que eles viessem a vir arrastando a sua pele toda decomposta, né, justamente para judiar, para maltratar e subjugar os seus conquistados. O texto ele nos fala que Senaqueribe está prometendo terras e vinhas para aqueles que se rendessem. Por que vocês não se rendem? Nós vamos lhes dar terras, nós vamos lhes dar vinhas. Mas o que eles estavam prometendo? Eles estavam prometendo tirá-los de onde eles estavam e plantá-los em uma outra nação totalmente diferente, uma língua totalmente diferente, um costume cultural totalmente diferente, para que eles viessem a ser diluídos e enfraquecidos. Essa questão cultural, quando há o desenvolvimento de uma cultura, da linguagem, da escola, do currículo, né? Quando há o desenvolvimento do conhecimento, né? E até mesmo de tradições, uma sociedade se fortalece, né? Por outro lado, se essas tradições, se essa linguagem, digamos assim, se o pensamento social ele é diluído, então essa sociedade ela se enfraquece.
Por isso que o Japão investe tanto em educação, para que possa ser uma nação pequena, mas uma nação coesa e uma nação firme, sólida. Né? E o que eles estavam pretendendo? Diluir. Eles conquistavam esses povos e colocavam cada um em um canto diferente. Samaria é um exemplo disso. Nós observamos várias nações que se localizaram ali em Samaria, perto de Judá. Então, o rei da Síria ele estava prometendo: não vou dar para vocês lugar para vocês morarem, mas é um lugar fora da terra de vocês. É um outro lugar, uma outra terra, numa outra língua. Ele estava prometendo algo que parecia bom, mas na verdade não era nada de bom. Pensava também este homem que o Senhor, Deus de Israel, ele era desprovido de poder. Lá em 2 Reis, capítulo 18, 33, nós observamos que ele subjugava e invadia e falava: quem é o seu Deus? Eu destruí todas as outras nações e os deuses dessas nações não tiveram condições de impedir o meu avanço. Quem é o seu Deus para impedir o meu avanço? Capítulo 19, versículo 37, nós vemos que essa fé que ele tinha era uma fé depositada também em um Deus inexistente. Era uma fé equivocada. Ele estava adorando outros deuses que não eram verdadeiros. Por isso, até mesmo no momento em que ele estava adorando, ele veio a falecer e morrer traído por seus próprios filhos. Ele também falou para Ezequias que pensava estar fazendo a vontade de Deus. Lá em 2 Reis 18, 25, ele estava dizendo: eu vim aqui porque Deus me mandou. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, era o pensamento dele. E por último, lá nós vemos que em 2 Reis capítulo 18, versículos 19 e 20, que ele depositava toda a sua confiança em seu grande exército de aproximadamente 185 mil homens. A sua confiança não estava em Deus, mas a sua confiança estava no seu poderio militar. Por fim, ele acabou sendo assassinado e morreu no seu palácio, lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 37. Diametralmente oposto, nós temos um outro rei, o rei Ezequias, que ele buscou ao Senhor, porque ele reconheceu que ele era incapaz de enfrentar o rei Senaqueribe. Lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 1, nós observamos: eu sou incapaz, mas Deus pode todas as coisas. E ele clamou, e ele pediu para que Deus intervisse a seu favor. E depois nós observamos que Deus fez por este homem o que ninguém poderia ter feito. Deu-lhe um grande livramento. Deus provou a veracidade da afirmação de Jó, dizendo que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nós observamos que Deus, ele agiu, e Deus pode agir também por nós e através de nós. Nós não temos poder para acrescentar uma hora ao curso da nossa vida, de acordo com a versão da NVI, lá em Lucas 12, 25. Mas nós sabemos que Deus pode todas as coisas. A lição central desse texto é que Deus pode todas as coisas. E nós dependemos de Deus para existir. Nós vamos então analisar alguns aspectos dessa vida de dependência de Deus, dentro desse contexto histórico do rei Ezequias. Primeiramente, voltando lá no versículo 13, capítulo 18, vamos dar uma olhadinha. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Lá no texto de 1 Reis, capítulo 16, 3, observamos quem era o pai de Ezequias. O pai de Ezequias, ele era um rei ímpio, né? Ele era seguidor de deuses lá da região do norte, do reino do norte. Ele chegou a queimar um filho em sacrifício, né? Lá no texto de 1 Reis, capítulo 16, versículo 3. Contudo, Ezequias, ele foi diferente do seu pai. Ele viu a situação em que o reino de Judá estava, e ele, movido pelo Espírito Santo, bem orientado pelos sacerdotes e por sua mãe, ele cresceu confiando em Deus e sabendo que o seu pai agia de uma maneira incorreta. Ele implementou, lá no início, no capítulo 18, você pode ler depois, toda uma reforma social dentro da nação de Judá, né? Então, ele reformulou, ele fez uma reforma interna.
Antes de buscar reconquistar as terras que haviam sido perdidas para os assírios ou para os filisteus, a primeira coisa que o rei Ezequias fez foi consertar tudo dentro do seu reino. Consertar tudo dentro de casa. Ele fez uma reforma interna. Ele confrontou a ideologia errada da população de Judá, que estava adorando deuses estranhos, juntamente com a lei mosaica. Tanto que o rei Senaqueribe, ele fala, mas Ezequias tirou os altares do seu Deus, porque na verdade eles estavam fazendo uma espécie de sincretismo, né? Misturando as religiões da região da Palestina, religiões mediterrâneas, com o culto a Deus. Então eles fizeram um sincretismo, aquilo que existe no Brasil também, né? Uma mistura de credos. Então Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi confrontar a ideologia do povo. Olha, esse tipo de adoração, esse tipo de reverência, isso está errado, né? É de acordo com a lei mosaica, nós vamos extirpar tudo isso. E depois ele fez uma reforma política. Não vamos adotar mais essas leis, né, dos reis do norte. Nós vamos implementar a lei mosaica, teocracia, né? Ele fez uma reforma social, ele fez todo o ajuste. E ele não se preocupou com rebeliões, ele não se preocupou em perder a popularidade, ele fez o que tinha que ser feito. Ele fez toda a reforma. Ele tinha uma conduta fiel. Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3, o que nos diz? Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que Davi, seu antepassado, havia feito. A Bíblia, ela nos deixa claro, nos testifica, atesta, que ele tinha um comportamento exemplar. E era semelhante não ao seu pai Acás, mas ele era semelhante ao seu antecessor Davi. Ele era um homem fiel, né? Ele era um homem de reputação ilibada. Agora, apesar da sua fé e da sua conduta fiel, toda a reforma que ele realizou ali na nação de Judá, o seu relacionamento íntimo com Deus, aqui nesse versículo que nós estivemos lendo, ele foi atacado pelo rei Senaqueribe, versículo 13. Ele foi atacado pelo rei Senaqueribe. Uma força, um exército incomparavelmente superior ao seu exército. E aqui nós temos a primeira lição que podemos extrair dessa história. Uma vida com Deus, fidelidade, não são sinônimos de ausência de dificuldades, de perseguições, de lutas, de provações e de dias de angústia. Nós não podemos dizer que pelo fato de nós sermos cristãos, que nós não vamos enfrentar essas lutas e dificuldades. Cristão atravessa dificuldades. Mas mesmo com o sofrimento, Deus ele continua onipotente. Deus ele continua no governo de todas as coisas. Deus continua sabendo todas as coisas e observando e zelando por nós, para que nada seja além do que nós temos condições de suportar. Deus ele continua a existir, mesmo sendo fiéis, mesmo fazendo o que Deus deseja, obedecendo a sua palavra, estamos sujeitos a determinados momentos da nossa caminhada cristã a atravessar vale da sombra da morte. Mas nós não precisamos temer, porque Deus está no controle. Indo para o texto, lá em capítulo 18, versículos 13 a 16, puxando um pouquinho para frente, já li o 13, vamos ler agora o 14 a 16. Vejamos. Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Síria em Laquis: eu errei, sai da minha terra, atenderei tudo quanto exigires. Então o rei da Síria impôs 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro a Ezequias, rei de Judá. Assim Ezequias entregou toda a prata que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi nesse tempo que Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro das portas dos umbrais do templo do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e os entregou ao rei da Assíria. O Senhor ele estava com Ezequias em tudo que ele fazia. Onde ele ia era bem sucedido, né? As reformas que ele implementou foram bem sucedidas. Observamos lá no texto, no capítulo 18, versículos 7 e 8, que ele guerreou contra os filisteus, tomou de volta os territórios que haviam sido conquistados pelos filisteus, mas chegou um momento da sua vida, do seu reinado, que ele confrontou algo que ele nunca havia confrontado. Ele, ao perceber que algumas cidades do reino de Judá foram atacadas e conquistadas pelos assírios, ele resolveu ceder. Ele cedeu.
o rei da Síria falou, eu quero, aqui o texto ele nos fala, eu quero 300 talentos de prata. É muita prata, é muito recurso, né? Ele estava firme, ele estava confiante, até o dia em que ele encontrou e confrontou uma ameaça real e muito superior à sua capacidade de ação. Irmãos, existem problemas que nós podemos tratar assim. Não, isso aqui é fácil de eu resolver. Existem problemas que nós tratamos assim, de igual para igual, meio complicado. Agora, existem problemas que estão muito além do que você pode fazer. E quando surgem essas situações, né, nós ficamos, às vezes, como posso dizer, nós perdemos o nosso sentido. Né? Nós não sabemos, sinceramente, o que fazer. Nós ficamos parados, atônitos, perdemos a nossa própria reação. Né? E foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Ele estava vendo um exército com aproximadamente 185 mil homens. Ele ficou aterrorizado. E nesse momento de terror, de grande medo, ele tomou uma atitude precipitada, sem orar. O rei falou, tudo bem, você quer que eu pare de invadir o seu país? Então me dê 300 talentos de prata. A primeira coisa que ele fez não foi orar. A primeira coisa que ele fez foi recolher toda a prata, recolher todo o ouro, ele tirou todo o tesouro ali de dentro do palácio, ele expoliou o templo de Deus, pegou tudo que tinha, juntou todos os recursos, toma aqui, rei da Síria, agora sai da minha terra. O que ele fez? Ele fez de errado. Qual foi a ação dele? Nós observamos que ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer. E a sua primeira ação não foi orar. A sua primeira ação foi tentar resolver com as suas próprias forças algo que estava muito além da sua capacidade de resolução. O que aconteceu? Nós observamos que o rei da Síria, Senaqueribe, pegou todos esses recursos e ainda invadiu a terra de Judá. De que valeu a pena ter dado tudo? Ele teve uma perda enorme. De que valeu a pena ele ter dado tudo e todos os seus recursos? Nós observamos, irmãos, com essa realidade, que existem situações que nós simplesmente não conseguimos evitar. Não conseguimos evitar. Nós não podemos estacionar, nós precisamos atravessar, e é uma situação que nós não podemos evitar. A vida do cristão, segunda lição que nós podemos extrair desse texto, é que a vida do cristão, ela não é feita somente de vitórias. Nós também temos derrotas. Nós também temos perdas. Existem coisas que nós só aprendemos quando nós perdemos. Existem coisas que nós só aprendemos quando nós vencemos. E nós precisamos vencer para ter o gosto da vitória, para aprender e ter algumas experiências na nossa vida. Mas existem outras experiências que nós só temos quando nós perdemos. E é isso que Deus estava querendo ensinar. O texto de Eclesiastes capítulo 7, versículo 3 nos diz, com a tristeza do rosto se faz melhor no coração. Como cristãos, às vezes a gente fica reivindicando, não, eu só quero o bem, Deus, tira esse mal, sai daqui em nome de Jesus. Mas Deus, muitas vezes, Ele não deixa o mal sair do nosso pé, porque Ele quer nos ensinar algo. Nós precisamos aprender e crescer, porque Deus está a nos ensinar. O objetivo principal de Deus é não nos paparicar e nos dar tudo o que nós desejamos, mas o desejo de Deus é nos dar maturidade, crescimento, experiência. Agora saiba de uma coisa, você não vai ficar na derrota, mas Deus quer te ensinar todas as coisas. Deus quer nos dar grandes experiências, e existem coisas que nós só aprendemos quando perdemos, e Ele perdeu todos os recursos que Ele tinha em Jerusalém. Mesmo em nossas perdas, Deus continua sendo onipotente. Ele não interfere nas nossas perdas, porque Ele quer que nós aprendamos valores que normalmente nós não aprenderíamos. Se Ele quer, Ele pode até converter o mal em bem, o nosso sofrimento em felicidade. Se Ele quiser, Ele pode todas as coisas. Quanto mais uma trajetória que Ele está conduzindo. Se eu ando com Deus, todos os meus passos são projetados e guiados por Deus para um propósito maior e eterno. Se Ele pode converter o mal em bem, quanto mais um projeto maravilhoso Ele tem para mim.
se eu ando em fidelidade ao seu lado. Aleluia. Crente passa apertos, crente fica doente, sim, crente perde emprego, crente é perseguido, crente é zombado, crente morre por causa da fé, mas crente vence todas as coisas por meio daquele que nos ama, Cristo Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Crente passa pelo vale, mas crente não morre no vale, né? Todo aquele, nós sabemos que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Senhor dos exércitos, Ele luta as nossas causas. E essa é a meta maior de Deus, nos fazer amadurecer por meio de todas as experiências que nós temos em nossa vida conduzida, para sermos mais parecidos à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo e sermos mais responsáveis e maduros para tomarmos conta dos negócios do nosso Pai. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 20. Tua estratégia e teu poder para a guerra são inúteis. Em quem tens confiado para te revoltares contra mim? Palavras do rei Senaqueribe. Ezequias, ele sofreu afronta e humilhação no Senhor. Quais foram as humilhações do rei da Síria? Aqui nós observamos no versículo 20. Quem você pensa que é para você não se submeter a mim? Versículo 21. Você não tem aliados, o Egito. Eles são traidores. Versículo 18, versículo 22, capítulo 18. Tudo que você fez, a sua reforma política, social e religiosa não valeu de nada. Capítulo 18, versículo 23, em outras palavras, você é um rei falido. Você não tem cavalos em sua tropa. Parte B do versículo. Eu te dou as minhas próprias armas para você lutar contra mim se você puder. Estava humilhando o rei Ezequias. Versículo 25. Olha, Deus falou comigo para te destruir. Versículo 29. Eu vou falar para toda a nação que você é derrotado. Capítulo 18, versículo 30. Eu vou alertar todos os seus súditos para não confiarem em você. Né? Versículo 31. Não deem ouvidos ao rei Ezequias. Me ouçam e me sigam. Versículos 31 e 32. Comigo, vocês terão uma condição melhor do que com o rei Ezequias. Versículo 33. Deus não fará nada por vocês. Versículo 36, capítulo 18, nós observamos uma ação incrível de Ezequias. Ele nos diz: o rei Ezequias deu ordens para os seus oficiais não dizerem nada. Nós temos uma terceira grande lição para nós nessa vida de dependência de Deus. O rei foi humilhado publicamente, os líderes do povo também foram humilhados, mas eles não falaram nada para ninguém. Eles levaram as afrontas para o Senhor. Irmãos, as pessoas não podem resolver os nossos problemas. Ninguém pode resolver os nossos problemas. Não adianta você tentar ficar combatendo, tentando salvar a sua imagem. Não adianta lutar. Quem é que vai resolver as nossas causas é Deus. Se você leva afrontas, seja no âmbito particular, dentro de casa, ou na sociedade, ou publicamente, tanto faz. Você tem que colocar essas afrontas e essas humilhações diante de Deus. E às vezes a gente ouve algumas palavras que a gente sente desse tamanho assim. Parece que tudo que a gente faz não vale nada. E tem gente que é especialista em humilhar. E você se sente ruim. Aí o que você faz, irmão? Sabe o que você faz? Você ora. Não adianta brigar. O que eles fizeram? O rei mandou eles fazerem. Não fale nada. Cala a tua boca. Põe esparadrapo. O que você vai fazer? Vai orar. Vamos orar. Porque ninguém vai resolver nada. Discutir com eles não vai resolver nada. O que vai resolver? Orar a Deus. Porque Deus move o coração de reis. Quanto mais no coração de pessoas. Deus pode mover o coração do seu chefe, que te bagunça lá na fábrica. Deus pode mover o coração do seu marido, da sua mulher. Deus pode mover. Deus pode mover o coração de todo mundo. Se você sofre humilhações, coloque isso diante de Deus. Eles não falaram nada para ninguém. Não adianta você publicar na internet. Hoje eu fui humilhado publicamente. Todo mundo sabe. Os seus amigos, eles não vão resolver o seu problema.
É a pior do Facebook, porque eles vão dizer assim, gostei. Like, gostei, curti essa humilhação. Terrível, né? Horrível, né? Curti essa humilhação. Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar tudo diante de Deus. Porque, irmãos, somente Deus pode fazer algo por nós. Somente Deus pode operar um milagre. Somente Deus pode me mostrar o que fazer. Somente Deus cura. Somente Deus salva. Somente Deus transforma. Eu não posso nada. Ninguém pode nada. Ninguém pode nada. Só Deus pode todas as coisas. Por isso o rei Ezequias, ele se humilhou diante de Deus. O que ele fez? Ele rasgou as suas vestes reais. Ele pôs roupa de saco e de cinza, né? Ele se cobriu de cinza. E ele entrou no templo para orar. Ele entrou no templo para orar. Quando nós precisamos de um milagre, irmãos, você precisa da intervenção de Deus na sua vida, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Lamuriar? Lamentar? Falar para as pessoas? Não, você precisa orar. Nós precisamos orar e orar mais. Você ora 3 minutos por dia, já dorme? Ora 5, ora 10, né? Ora 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, ora mais. Quanto mais você precisa, mais você tem que orar. E mesmo quando você não precisa, ora também, né? Para que nós possamos estar todo o tempo em comunhão com Deus, né? Na visão de Deus. Sabe quem é que fica aflito, desesperado e morre no vale? Quem está sem visão de Deus, quem não ora. Nós precisamos orar e orar cada vez mais. Por isso o rei Ezequias, ele se humilhou diante de Deus. Quando nós precisamos de um milagre, não adianta espalhar para o mundo. Nós temos que falar para Deus. Falar com Ele. Nós precisamos aguardar em humilhação na presença de Deus, nos prostrando diante do Senhor. Salmo 51, 17 nos diz: o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele não vai desprezar. Você está quebrantado, você está triste, está necessitado, você acha que ele simplesmente vai dizer assim, sai daqui. Ele não vai fazer isso não. Ele não despreza um coração que precisa, quebrantado, e que vai à sua presença pedindo, Senhor, intervém na minha causa. Ele não vai desprezar. Salmo 34, versículo 18, perto está do Senhor, dos que têm um coração quebrantado, e os salva os de espírito contrito. Então, nos momentos em que nós estamos mais quebrantados, é os momentos em que Deus mais próximo de nós está. Por mais que você não sinta, saiba, o coração do homem é enganoso, os seus sentimentos são enganosos. Não se deixe ser guiado por emoções, seja guiado pelo que você conhece, pelo que você sabe, que Deus está te falando a respeito da sua palavra. Ele está com você no dia da sua aflição. Salmo 27, um dos que eu mais gosto. Ele está conosco no dia da aflição, no dia da angústia, no dia em que ninguém sabe o que você está sentindo, em a dimensão das suas emoções, mas Ele está e Ele conhece. Aleluia. Eu não sei, irmãos, como Deus vai resolver o problema de cada um de vocês, ou cada uma das situações da nossa vida que vão vir no futuro. Talvez você possa perguntar, e aí, pastor, eu não sei. Eu não sei. Ô pastor, tem uma resposta? Eu não tenho, irmão, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Ele vai sempre fazer o melhor. Ele faz sempre o melhor. E nós temos que crescer, amadurecer e confiar, porque Ele cuida de nós. Eu só preciso aprender a levar a Ele todas as minhas petições, com perseverança, confiando no Senhor, que a decisão dEle, não a minha, será o melhor para a minha vida, porque Ele fará o melhor por nós, porque Ele é o nosso Pai. Aleluia. Versículo 19, capítulo 19, versículo 20. Observamos aqui a oração de Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu ouvi a tua súplica a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Ezequias orou e recebeu a resposta por meio do profeta Isaías. Ezequias, ele tirou o seu manto real, capítulo 19, versículo 1, vamos dar uma olhadinha. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as vestes,
cobriu-se de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Primeira coisa, Ezequias tirou seu manto, ele se despojou da sua glória, ele se cobriu de vergonha, ele reconheceu quem ele era, colocou pano de saco, e depois ele entrou no templo e foi orar. Ele cercou-se de homens fiéis, capítulo 19, versículo 2. Então enviou o mordomo Eliaquim, o escrivão Sebna, e os anciãos dos sacerdotes, vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Irmãos, ele se cercou de pessoas e homens fiéis para estar com ele neste momento de angústia. Ele não escolheu qualquer pessoa. E nos momentos que nós mais precisamos, na nossa vida no geral, nós temos que ser seletivos para nos cercarmos de pessoas que vão acrescentar e que vão trazer benefício para nós. Não vão dar conselho da sua própria cabeça, mas vão dar conselhos de Deus. São pessoas de Deus, que têm uma mente iluminada, que têm uma mente centrada na vontade do Pai. Pessoas que vão te acrescentar e te dar um rumo certo. Ele se cercou não de pessoas lá comum do povo. Ele não se cercou de pessoas que faziam festas, mas ele se cercou de homens de Deus. Com quem que ele foi se cercar? Com Eliaquim, que tinha já um pai que era referência ali dentro do reino de Judá. Ele foi se cercar de Sebna, ele foi se cercar dos principais anciãos, e ele foi se cercar do profeta Isaías. Ele escolheu gente de Deus para andar com ele. Se você escolhe gente que não é de Deus para andar com você no dia da sua aflição, irmão, você só vai ter tribulação, só vai ter perturbação, e não vai ter um caminho certo para traçar. Quer resolver os seus problemas? Ande com gente de Deus, viva com gente de Deus, compartilhe os seus problemas com gente de confiança, com o povo de Deus. E o texto ainda fala, sacerdotes, olha só, obreiros, pessoas que têm visão de Deus, pessoas que têm compromisso com Deus, não perfeitas, porque todo mundo é falho, né? Mas gente que você pode confiar, né? E ele foi lá com o profeta Isaías, o profeta daquele tempo. Ele foi se cercar de gente desse tipo. Quando você precisar, irmão, você tem que se cercar de pessoas fiéis a Deus, para te darem um conselho certo que você precisa. E nós observamos também no versículo 2, que o rei buscou a oração, e ele buscou o conselho do profeta Isaías. Irmão, se você tem um problema, fala assim, pastor, vem aqui, vamos orar junto. Ô presbítero, vem aqui, vamos orar junto. Vamos orar juntos. Buscou a oração do profeta. Buscou a intercessão do profeta. Ô Isaías, intercede aí por mim, porque o país vai entrar em caos. Nós vamos ser conquistados, dominados e mandados para o exílio. Intercede por nós. Buscou a oração do profeta. E ainda nós vemos mais, né? Ele falou aqui, ele buscou o conselho. O que tu achas? Como é importante, irmãos, nós temos pessoas de Deus andando conosco. Versículo 4, capítulo 19. Ele não disse que havia sido humilhado pelo rei Senaqueribe, mas ele se condoeu pela zombaria ao nome do Senhor. A centralidade não era ele mesmo, mas a centralidade era o que ele estava fazendo contra Deus. Ele estava blasfemando contra Deus, contra o povo de Deus, contra as promessas de Deus. E isso mexeu com o coração dele muito mais do que se fosse somente com ele. Se fosse com ele, talvez até passasse a situação. Mas o problema foi que ele mexeu com Deus, mexeu com o povo de Deus, e ele se sentiu altamente atingido. E ele colocou isso diante do profeta Isaías. E observamos aqui, no capítulo 19, nos versículos 15 a 19, a transcrição do conteúdo da oração do rei Ezequias. Após glorificar logo no início da oração, nós observamos lá no versículo 15, que ele pediu que o Senhor ouvisse as zombarias, e as acusações, e as blasfêmias contra o nome do Senhor. Versículo 17, Ezequias ele reconhece em humilhação que o seu inimigo era muito mais poderoso do que ele. Olha, eu não tenho nem como dizer, eu sou humilde mesmo, o nosso povo não tem como fazer nada, meu Deus, né? O rastro de destruição que eles deixaram por onde eles foram conquistar, né? E ele simplesmente pediu, salva-nos para que todos saibam que Tu és Senhor e Deus verdadeiro. E o Senhor lá no versículo 20, Ele ouviu
a oração do rei Ezequias e enviou a resposta por meio do profeta Isaías. E temos aí a nossa quarta lição. A palavra de Deus nos aconselha a colocar diante do Senhor todas as nossas petições. Nós oramos porque somente Deus tem poder para realizar todas as coisas. Nós oramos porque Deus pode. Eu não posso, mas Deus pode todas as coisas. E vemos algumas características dessa oração, né? A nossa oração, a nossa petição deve ser em concordância com a vontade de Deus. Ele fala e eu obedeço. Ele me orienta e eu faço. Assim como Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele fala e eu obedeço, né? Em concordância com a sua vontade. Depois, conseguir exatamente o que eu quero não é especificamente um sinal de fé, mas sim o deixar Deus conseguir tudo o que Ele quer de nós. Olha, eu orei e Deus fez exatamente como eu queria, né? Isso não é sinal de fé. Sinal de fé, muitas vezes, é deixar Deus que Ele conseguir de nós tudo o que Ele quer. Ele conseguir de nós um comportamento, Ele conseguir de nós um pensamento, Ele conseguir de nós as nossas prioridades. Tudo o que Deus quer de nós, eu dou para Ele. Isso é sinal de fé, porque eu estou dando para Ele. Eu não estou simplesmente como uma criança pedindo tudo para mim. Eu estou dando. Isso é o maior sinal de fé. Fazer a vontade do Pai. A nossa oração e a oração de Ezequias deve ser uma oração humilde. Ouve-me, Senhor. Ouve as afrontas. Ouve o meu clamor. Ouve a minha aflição. Uma oração humilde. Não reivindicatória, né? Não precatória, não daquelas que busca poder, não, mas daquelas que busca fazer a vontade de Deus e clamando: Senhor, opera, faz, segundo a tua misericórdia e a tua graça na minha vida. Humildade diante de Deus. A nossa oração deve ter como foco as prioridades do reino de Deus e não a minha vontade pessoal. Salva essa nação, salva este povo, não somente eu, mas a tua vontade para a nação de Israel. A nossa oração também não deve ser uma oração que amaldiçoa a ninguém. Ezequias não pediu o livramento ou a morte do rei Senaqueribe. Deus mata e fulmina esse rei. Ele não pediu isso. Ele pediu: nos livra da mão desse rei. Olha como é diferente essa oração. Quando nós vamos orar pelas dificuldades que nós temos, nós vamos pedir: Senhor, me guarda, guarda o teu povo, abençoa-nos, protege-nos. Não vamos pedir maldição para ninguém. E nós observamos também um detalhe final nessa oração de Ezequias. Ele recebeu a resposta por meio do profeta Isaías. Ele orou. Desde o momento em que houve necessidade, ele colocou seus joelhos em chão e orou. Mas a resposta veio por meio do profeta Isaías. Então não ignoremos as palavras dos servos de Deus, porque essas palavras são usadas por Deus para comunicar a nós a sua vontade. Essa oração ele recebeu de Deus, e nós vemos que todas as nossas petições devem ser colocadas diante do Pai, para que nós possamos ser supridos, abastecidos e termos o livramento da parte de Deus, porque somente Ele pode operar. E por fim, 2 Reis 19:35, vejamos. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil no acampamento dos assírios. Quando os assírios se levantaram pela manhã, lá estavam todos os cadáveres. Ezequias, o que Ezequias fez? Qual foi a ação dele? Foi só orar. Ele não foi para o campo de batalha, ele não arregimentou o pequeno exército que ele tinha, ele não fez nada. A única coisa que ele fez foi orar. Ele apenas contemplou o livramento da parte do Senhor. Porque Ezequias não tinha condições de fazer nada mesmo, então o que ele foi fazer? Ele foi orar, né? E aí nós temos uma grande lição para a nossa vida. Quando nós oramos, Deus ele intervém, e boa parte dos problemas eles se resolvem antes de nós colocarmos a nossa mão. Porque Deus opera. Quando Deus faz, Ele faz perfeito. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, ore. Antes de tomar qualquer atitude, ore. Antes de tomar um passo por conta própria, ore. Porque antes de fazer, Deus
pode fazer por você. Na grande maioria das situações, Deus faz. E Ele operou um milagre. Devemos orar antes de agir, porque a maioria dos problemas Deus resolve antes de nós agirmos. Existem coisas que Deus vai falar para você, faz, porque nós temos que fazer. Mas antes de fazer, o que você tem que fazer? Orar. Porque quando você ora, Deus já vai deixar tudo mastigadinho, vai deixar só mais fácil para você fazer. Agora, faz, é só um empurrãozinho. Aí você vai lá e faz só um pouquinho. Consegui! Parece uma criança, né? Mas Deus já fez todas as coisas e o mais difícil. E por isso que nós precisamos orar, para Deus agir e fazer aquilo que nós necessitamos. Nós temos 5 grandes lições nesse texto. E existem muitas outras, né? Vamos fazer um retrospecto. Primeira delas, vida com Deus e fidelidade não são sinônimos de ausência de dificuldades, né? Segunda lição, a vida do cristão não é feita somente de vitórias, mas também de derrotas e perdas. Terceira, o rei foi humilhado publicamente, mas eles não falaram nada para ninguém e levaram todas as afrontas a Deus. Quarta lição, a palavra de Deus nos aconselha a colocar diante do Senhor todas as nossas petições, né? E quinta, devemos orar antes de agir, porque Deus ele resolve muitas vezes antes de nós tomarmos qualquer atitude. E nós observamos essas ações do rei Ezequias, e qual foi o final que Deus deu para este rei? A confiança do rei Ezequias no Senhor não foi em vão. Deus ele lhe deu uma vitória histórica. Até hoje nós sabemos o que aconteceu naquele dia. Foi histórico, marcou a história do povo de Israel. E todo o povo de Deus e toda a cristandade sabe o que Deus operou naquele dia. Porque ele soube suportar as pressões e as aflições e se posicionou corretamente diante de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque nós não nos posicionamos corretamente, não agimos corretamente, nós nos precipitamos, nós agimos errado, nós não oramos e nós só temos prejuízos, né? Então nós precisamos nos posicionar corretamente. Deus não muda, irmãos. Deus era onipotente ontem, é hoje e será eternamente, porque Ele é o mesmo em todo o tempo. Então se é o mesmo Deus que operou ontem, é o Deus que pode operar na sua vida hoje. É o mesmo Deus que pode operar na nossa igreja, pode operar no meio de toda a cristandade. Depende somente de quê? Depende somente da nossa postura diante de Deus, né? Jesus, quando ele desceu, ele estava lá com seus discípulos, ele desceu o monte e ele encontrou um pai desesperado com o seu filho convulsionando. E este pai desesperado, naquele momento de angústia, ele falou para Jesus: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz. O que Jesus respondeu? Ele falou assim: se tu podes, se tu podes, né? Ou seja, muitas vezes a ação depende de nós também. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. A culpa não é dos outros, nós precisamos nos posicionar diante de Deus em oração. Se nós precisamos de vitória, a culpa não é da igreja. Se nós precisamos de uma bênção, a culpa não é dos outros. Nós precisamos ter uma vida com Deus, para nós recebermos, para nós sermos vitoriosos, para nós atravessarmos e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma posição pessoal com Deus. Nós vemos também que Deus ele deu para Ezequias e para toda a nação, todos que estavam ao seu redor, este grande livramento. E nós precisamos também nos lembrar, sempre depois das grandes provações, há grandes e memoráveis vitórias. E nós observamos os grandes benefícios que Ezequias extraiu dessa situação, experiências que ele trouxe para a sua vida, mais fé, mais maturidade, mais experiência, mais conhecimento, mais sabedoria, viu milagres de Deus acontecerem em sua vida, viu cura, depois ele foi curado de uma enfermidade de morte. Nós vemos um testemunho eficaz e por fim, salvação nossa e salvação também daqueles que nos ouvem. Nós precisamos crescer em Cristo. E nós vemos que Ele preparou este caminho para que nós viéssemos a crescer em fé e sermos luz e sal nessa terra. Amém? Nós não podemos fazer nada, mas Deus pode todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.